passagem que, mais do que todas as outras, tinha sido tanto a base como a coluna central da fé do Advento foi: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Está escrito em Daniel capítulo 8, versículo 14. Estas palavras tinham sido familiares a todos os que acreditavam na próxima vinda do Senhor. Esta profecia era repetida pelos lábios de milhares de pessoas como o sinal da sua fé. Todos sentiam que dos acontecimentos perdidos nela dependiam as suas mais brilhantes expectativas e as esperanças mais acariciadas. Tinha ficado demonstrado que esses dias proféticos terminariam no outono de 1844. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam, nesse tempo, que a terra ou alguma parte dela era o santuário. Entendiam que a purificação do santuário era a purificação da terra pelos fogos do último grande dia e que ocorreria por ocasião do segundo advento. Daí a conclusão que Cristo voltaria à terra em 1844. Mas o tempo indicado passou e o Senhor não apareceu. Os crentes sabiam que a palavra de Deus não poderia falhar. Deveria haver engano na interpretação da profecia. Mas onde estava o engano? Muitos cortaram temerariamente o nó da dificuldade, negando que os 2300 dias terminassem em 1844. Não se poderia dar nenhuma razão para isto, a não ser que Cristo não tinha vindo quando o esperavam. Argumentavam que se os dias proféticos tivessem terminado em 1844, Cristo teria então voltado para purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. Mas como ele não tinha aparecido, os dias não poderiam ter terminado. Aceitar esta conclusão equivalia a renunciar aos cálculos anteriores dos períodos proféticos. Verificava-se que os 2300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Tomando isto como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos perdidos na explicação daquele período de Daniel, capítulo 9, versículos 25 a 27. 69 semanas, os primeiros 483 anos dos 2300, deveriam estender-se até ao Messias, o ungido, e o batismo e a unção de Cristo pelo Espírito Santo, no ano 27 da nossa era, cumpriu-se exatamente esta especificação. No meio da 70ª semana, o Messias deveria ser tirado. 3 anos e meio depois do seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. As 70 semanas, ou 490 anos, deveriam pertencer especialmente aos judeus. Ao expirar este período, a nação selou a sua rejeição de Cristo com a perseguição dos seus discípulos e no ano 34 os apóstolos voltaram-se para os gentios. Tendo terminado os primeiros 490 anos dos 2300, restavam ainda 1810 anos. Contando-se desde o ano 34 da nossa era, 1810 anos, estendem-se até 1844. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Inquestionavelmente, todas as especificações precedentes da profecia se cumpriram no tempo designado. Neste cálculo tudo era claro e harmonioso, à exceção do facto de não se ter visto em 1844 nenhum acontecimento que correspondesse à purificação do santuário. Negar que os dias terminaram naquele tempo equivalia a envolver em confusão todo o assunto e a renunciar a posições que tinham sido estabelecidas por insufismáveis cumprimentos de profecia. Deus, porém, tinha estado a dirigir o seu povo no grande movimento adventista. O seu poder e a sua glória tinham acompanhado a obra e ele não permitiria que ela terminasse em trevas e desapontamento para que fosse injuriada como uma falsa excitação fanática. Não deixaria a sua palavra envolta em dúvida e incerteza. Embora muitos tivessem abandonado a contagem anterior dos períodos proféticos, negando a exatidão do movimento baseado nela, outros não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e a experiências que eram apoiados pelas Escrituras e pelo testemunho do Espírito de Deus. Acreditavam que tinham adotado no estudo das profecias princípios sólidos de interpretação e que o seu dever era reter firmemente as verdades já adquiridas e continuar com o mesmo método de exame bíblico. Com fervorosa oração, examinaram a sua atitude e estudaram as Escrituras para descobrir onde tinham errado. Como não conseguiram ver nenhum engano no cálculo dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais particularmente o assunto do santuário.
Aprenderam nas suas pesquisas que não há nas Escrituras nenhuma prova que apoie a ideia popular de que a terra é o santuário. Mas encontraram uma completa explicação sobre o assunto do santuário quanto à sua natureza, à sua localização e aos seus serviços, sendo o testemunho dos escritores sagrados tão claro e amplo que punha o assunto acima de qualquer dúvida. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, diz: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículos 1 a 5. O santuário a que Paulo aqui se refere era o tabernáculo construído por Moisés, por ordem de Deus, como a morada terrestre do Altíssimo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Foi o que Deus determinou a Moisés, enquanto este se encontrava com ele no monte. Os israelitas vagueavam pelo deserto e o tabernáculo foi construído de forma a poder ser levado de um lugar para o outro. Apesar disso, a sua estrutura era de uma grande magnificência. As paredes eram feitas de tábuas em sentido vertical, ricamente chapeadas em ouro e colocadas em encaixes de prata, enquanto o teto se compunha de uma série de cortinas ou cobertas, sendo as de fora de pele e as do interior de linho fino, belamente trabalhado com figuras de querubins. Além do pátio exterior, onde estava o altar das ofertas queimadas, o tabernáculo propriamente dito consistia em 2 compartimentos, chamados o Lugar Santo e o Lugar Santíssimo, separados por uma rica e bela cortina, o véu. O véu idêntico fechava a entrada do primeiro compartimento. No lugar santo estava o castiçal, do lado do sul, com 7 lâmpadas a iluminar o santuário, tanto de dia como de noite. Do lado norte estava a mesa dos pães da proposição e diante do véu que separava o lugar santo do Santíssimo estava o altar de ouro para o incenso, do qual ascendia diariamente à presença de Deus a fragrante nuvem com as orações de Israel. No lugar santíssimo estava a arca, um receptáculo de madeira preciosa, coberta de ouro, e onde estavam depositadas as 2 tábuas de pedra sobre as quais Deus escrevera a lei dos 10 mandamentos. Acima da arca e formando a cobertura desse receptáculo sagrado estava o propiciatório, magnífica obra de artífice, encimada por 2 querubins, um de cada lado, e tudo trabalhado em ouro maciço. Neste compartimento manifestava-se a presença divina na nuvem de glória entre os querubins. Depois da instalação dos hebreus em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão, que, embora fosse uma estrutura permanente e numa escala maior, observava as mesmas proporções e era guarnecido de modo semelhante. O santuário existiu sob esta forma até à sua destruição pelos romanos no ano 70 da nossa era, exceto no tempo em que permaneceu em ruínas durante a época de Daniel. Este é o único santuário que já existiu na Terra de que a Bíblia nos dá alguma informação. Paulo declarou que ele era o santuário da primeira aliança. Mas será que a nova aliança não tem santuário? Voltando novamente ao livro de Hebreus, os investigadores da verdade acharam subentendida nas palavras de Paulo já citadas a existência de um segundo santuário, ou o santuário da nova aliança. Ora, também o primeiro tinha ordenanças do culto divino e um santuário terrestre. Hebreus capítulo 9, versículo 1. E o uso da palavra também denota que Paulo tenha feito anteriormente menção a este santuário. Voltando ao princípio do capítulo precedente, podemos ler: ora, o ponto principal do que estamos a dizer consiste nisto. Temos um sumo sacerdote, precisamente assim, que está nos céus, à direita do trono de Deus. É assim que ele exerce a função de sacerdote no santuário verdadeiro, que foi feito pelo Senhor e não pelos homens.
Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Aqui se revela o santuário da nova aliança. O santuário da primeira aliança foi fundado pelo homem, construído por Moisés, mas este último foi fundado pelo Senhor e não pelo homem. Naquele santuário, os sacerdotes terrestres efetuavam o seu culto. Neste, Cristo, o sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário estava na terra e outro no céu. Além disso, o tabernáculo construído por Moisés seguiu um modelo. O Senhor ordenou-lhe: deverão fazê-lo de acordo com o modelo que te vou mostrar, para realizarem assim rigorosamente o conjunto da obra e todos os seus utensílios. Está escrito em Êxodo capítulo 25, versículo 9. E novamente foi dada a ordem: toma bem atenção para que o trabalho seja executado segundo o modelo que te mostrei no monte. Êxodo capítulo 25, versículo 40. E Paulo diz que o primeiro tabernáculo era apenas uma imagem com referência ao tempo de hoje, que os seus lugares santos eram figuras das realidades do céu, que o serviço que os sacerdotes desempenhavam não passava de uma figura e uma sombra do que existe nos céus, e que Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, que não passava de uma figura do verdadeiro. Entrou no próprio céu, onde agora se apresenta diante de Deus pedindo por nós. Hebreus capítulo 9, versículos 9, 23, capítulo 8, versículo 5 e capítulo 9, versículo 24. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original, de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Deus pôs o seu espírito sobre os construtores do santuário terrestre. A capacidade artística patenteada no trabalho era uma manifestação da sabedoria divina. As paredes tinham a aparência de ouro maciço, refletindo em todas as direções a luz das 7 lâmpadas do castiçal de ouro. A mesa dos pães da proposição e o altar do incenso brilhavam como ouro polido. A magnífica cortina que formava o teto, bordada com figuras de anjos em azul, púrpura e escarlate, aumentava a beleza do cenário. E além do segundo véu estava o sagrado Shekinah, a visível manifestação da glória de Deus, diante da qual ninguém, a não ser o sumo sacerdote, poderia entrar e viver. O incomparável esplendor do tabernáculo terrestre refletia, à vista humana, as glórias do templo celestial em que Cristo, o nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. A morada do Rei dos Reis, em que milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão em pé diante dele. Na verdade, aquele templo, repleto da glória do trono eterno, onde serafins, os seus resplandecentes guardas, cobrem a face em adoração, não poderia encontrar na estrutura mais magnificente alguma vez feita por mãos humanas, senão um pálido reflexo da sua imensidão e glória. Contudo, verdades importantes relativas ao santuário celestial e à grande obra ali efetuada para a redenção do homem eram ensinadas pelo santuário terrestre e pelos seus serviços. Os lugares santos do santuário celeste são representados por 2 compartimentos do santuário terrestre. Quando em visão foi concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus, ele contemplou ali 7 lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono. Viu um anjo, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. E viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e pelo altar de incenso do santuário terrestre. De novo, abriu-se no céu o templo de Deus e ele olhou para dentro do véu interior, para o lugar santíssimo. Ali viu a Arca da Aliança, representada pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Assim, os que estavam a estudar o assunto encontraram a prova indiscutível da existência de um santuário no céu. Moisés fez o santuário terrestre segundo o modelo que lhe foi mostrado. Paulo ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu, e João dá testemunho do que viu no céu. No templo celestial, morada de Deus, está o seu trono, estabelecido em justiça e juízo.
No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual toda a humanidade é provada. A arca que encerra as tábuas da lei está coberta pelo propiciatório, diante do qual Cristo, pelo seu sangue, intercede a favor do pecador. Assim se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana. Apenas a sabedoria infinita poderia conceder esta união e o poder infinito realizá-la. É uma união que enche todo o céu de admiração e adoração. Os querubins no santuário terrestre, olhando reverentemente para o propiciatório, representam o interesse com que a hoste celestial contempla a obra da redenção. Este é o mistério da misericórdia que os anjos desejam ver com atenção. Que Deus pode ser justo quando justifica o pecador arrependido e renova as suas relações com a raça caída, e que Cristo se pode humilhar para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e vesti-las com as vestes imaculadas da sua própria justiça, para se unirem aos anjos que nunca caíram e habitarem para sempre na presença de Deus. A obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada pela bela profecia de Zacarias relativa àquele cujo nome é Renovo. Diz o profeta: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Zacarias capítulo 6, versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Pelo seu sacrifício e pela sua mediação, Cristo é tanto o fundamento como o edificador da Igreja de Deus. O apóstolo Paulo indica-o como a pedra principal. É em Cristo que todo o edifício está seguro e cresce até se transformar num templo que honre o Senhor. Em Cristo também vocês fazem parte desse edifício que é a casa onde Deus habita pelo seu Espírito. Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Ele levará a glória. A Cristo pertence a glória da redenção da raça caída. Através das eras eternas, o cântico dos resgatados será: àquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados, a Ele glória e poder para todo o sempre. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. Agora não está no seu trono porque o reino de glória ainda não foi inaugurado. Só depois de terminar a sua obra como mediador, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, reino que não terá fim. Como sacerdote, Cristo está agora sentado com o Pai no seu trono. No trono, com o ser eterno e existente por si mesmo, é Ele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que em tudo foi tentado, mas sem pecado, para poder socorrer os que são tentados. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. A sua intercessão é a de um corpo ferido e quebrantado, de uma vida imaculada. As mãos feridas, o lado traspassado, os pés perfurados pelos cravos intercedem pelo homem caído, cuja redenção foi comprada com um preço tão infinito, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. O amor do Pai, não menos do que a do Filho, é o fundamento da salvação para a raça perdida. Disse Jesus aos discípulos antes de se retirar deles: Nessa altura vocês mesmos pedirão ao Pai em meu nome, e nem vai ser preciso eu pedir-lhes por vocês, pois o Pai ama-vos a todos, porque vocês me amam e acreditam que eu vim de Deus. João capítulo 16, versículos 26 e 27. Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo a humanidade, e no ministério do santuário no céu reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João capítulo 3, versículo 16. A pergunta "o que é o santuário?" é claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme é usado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés, como figura das coisas celestiais, e em segundo lugar ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. Com a morte de Cristo terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança. E como a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nesta dispensação, o santuário a que ela se refere deve ser o santuário da nova aliança.
Ao terminarem os 2300 dias, em 1844, já há muitos séculos não havia santuário sobre a terra. Assim a profecia até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. A questão mais importante, porém, ainda está para ser respondida. O que é a purificação do santuário? Que havia uma cerimónia referente ao santuário terrestre está descrito nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas poderá no céu haver alguma coisa a ser purificada? No capítulo 9 de Hebreus, a purificação do santuário terrestre, bem como a do celestial, encontra-se plenamente ensinada. Na realidade, segundo a lei, quase tudo é purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Era, pois, necessário que as figuras das realidades do céu fossem purificadas desta maneira, com sangue de animais. Mas as próprias realidades do céu exigem sacrifícios de maior valor, ou seja, com o precioso sangue de Cristo. A purificação, tanto no serviço típico como no real, deveria concretizar-se com sangue. No primeiro, com sangue de animais, no último, com o sangue de Cristo. Paulo declara, como razão para que esta purificação seja efetuada com sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão, ou ato de lançar fora o pecado, é a obra que se deve efetuar. Mas como poderia haver pecado em relação com o santuário, quer no céu, quer na terra? Isto pode compreender-se como uma referência ao culto simbólico, pois os sacerdotes que oficiavam na terra eram apenas uma figura e uma sombra do que existe nos céus. O serviço no santuário terrestre dividia-se em duas partes. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, mas uma vez por ano o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido levava a sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava os seus pecados, transferindo-os assim simbolicamente de si para o sacrifício inocente. O animal era então morto. Sem derramamento de sangue, diz o apóstolo, não há perdão dos pecados. A vida da carne está no sangue. A lei de Deus, ao ser violada, exige a vida do transgressor. O sangue, representando a vida que o pecador tinha perdido, pecador cuja culpa era arcada pela vítima, era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecador tinha transgredido. Através desta cerimónia, o pecado transferia-se em figura mediante o sangue para o santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote, conforme Moisés determinou aos filhos de Arão, dizendo: Deus vos-la deu para que levassem a iniquidade e a culpa do povo. Levítico capítulo 10, versículo 17. Ambas as cerimónias simbolizavam, de igual modo, a transferência do pecado do penitente para o santuário. Esta era a obra que dia após dia se prolongava durante todo o ano. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário, tornando-se necessária uma obra especial para a sua remoção. Deus ordenou que fosse feita a expiação para cada um dos compartimentos sagrados. Assim fará o ritual de purificação do santuário, contaminado pelas impurezas, crimes e pecados dos israelitas, e fará o mesmo para a tenda do encontro que está colocada no meio de gente impura. Devia também ser feita a expiação pelo altar para purificar e santificar das impurezas dos israelitas. Uma vez por ano, no grande dia das expiações, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. A obra ali efetuada completava o ciclo anual do ministério. No dia das expiações eram levados 2 bodes à porta do tabernáculo e lançavam-se sortes sobre eles, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. O bode sobre a qual caía a sorte do Senhor deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo, e o sacerdote devia levar o sangue do bode para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. Levítico capítulo 16, versículos 21 e 22.
O bode emissário não voltava ao acampamento de Israel e exigia-se que o homem que o tinha levado se lavasse a si mesmo com água e as suas vestes antes de voltar ao acampamento. Toda esta cerimónia tinha como objetivo impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado, e também para lhes mostrar que não poderiam entrar em contacto com o pecado sem ficarem sujos. Exigia-se que, enquanto a obra de expiação se efetuava, cada homem afligisse a sua alma. Todas as ocupações deviam ser postas de parte e toda a congregação de Israel devia passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum e exame profundo do coração. Através do culto típico eram ensinadas importantes verdades sobre a expiação. Era aceito um substituto em lugar de pecadores, mas o pecado não se eliminava pelo sangue da vítima. Providenciava-se desta maneira um meio através do qual ele era transferido para o santuário. Pela oferta do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava a sua culpa da transgressão e exprimia o desejo de perdão pela fé num Redentor vindouro, mas ainda não ficava totalmente livre da condenação da lei. No dia das expiações, o sumo sacerdote, tendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e aspergia-o sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. Então, assumindo o caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e retirava-os do santuário. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os assim figurativamente de si para o bode. Este levava-os e então eram considerados como separados do povo para sempre. Este serviço era efetuado como uma figura e uma sombra do que existe nos céus. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. Depois da sua ascensão, o nosso Salvador começou a obra como o nosso sumo sacerdote. Diz Paulo, Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, que não passava de uma figura do verdadeiro. Entrou no próprio céu, onde agora se apresenta diante de Deus pedindo por nós. Hebreus capítulo 9, versículo 24. O ministério do sacerdote, durante todo o ano, no primeiro compartimento do santuário para dentro do véu que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério que Cristo iniciou ao ascender ao céu. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que ascendia com as orações de Israel. Assim intercedia Cristo com o seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma da sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Esta era a obra ministerial do primeiro compartimento do santuário celeste. Para ali, a fé dos discípulos acompanhou Cristo, quando ele subiu ao céu diante dos seus olhos. Ali se centralizara a sua esperança, a esperança proposta, diz Paulo, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20. Cristo, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, os seus pecados ainda permaneciam nos livros de registro. Tal como no serviço típico, havia uma expiação no fim do ano, antes que Cristo complete a sua obra para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2300 dias. Naquela ocasião, conforme tinha sido predito pelo profeta Daniel, o nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte da sua solene obra, purificar o santuário. Como antigamente os pecados do povo eram colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado e mediante o sangue desta transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, assim na nova aliança os pecados dos que se arrependem são, pela fé, colocados sobre Cristo e transferidos de facto para o santuário celeste.
E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se tinham poluído, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou pelo apagamento dos pecados que ali estão registados. Mas antes que isto se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Cristo, tem direito aos benefícios da sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar o seu povo, pois quando vier, a sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Assim, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de Cristo vir à Terra, ao terminarem em 1844 os 2300 dias, ele entrou então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação preparatória para a sua vinda. Verificou-se também que, enquanto a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício e o sumo sacerdote representava Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo sacerdote, pela virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia os pecados do santuário, colocava-os sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito do seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele colocá-los-á sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim Satanás será para sempre banido da presença de Deus e do seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores.